Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada por sua companhia. Hoje já é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Querido Deus, muito obrigada porque mais uma vez estamos aqui dispostos a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela pequenez da nossa fé. Te pedimos, ó Deus, que nos mostre que caminho devemos seguir, aonde devemos andar, Senhor. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Nos ajude, Deus, a viver nesse mundo cheio de pecado, de dor, de dificuldades. Nos ajude a permanecer firmes e fiéis até a volta de Jesus. Senhor, obrigada porque o véu foi rasgado. Obrigada porque Jesus pagou um preço no nosso lugar, um preço que nós jamais poderíamos pagar. Ó Deus, obrigado por tudo que temos e tudo que somos. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em nós. Nos ajude a ser sensíveis à tua voz, a escutar quando o Senhor nos falar. Nos ajude a viver nesse mundo, porque não é fácil. Nos ajude na caminhada rumo ao céu, porque nós precisamos de Ti. É isso que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Você já está preparada aí com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta? Né? Como eu disse, hoje já é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. E o título que nós vamos estudar hoje é esse aqui, ó, é bem interessante, olha. Mantendo os olhos em Jesus. Mantendo os olhos em quem? Em Jesus. E já pede para você ler. Leia João, capítulo 21, versículos de 20 a 22. E eu vou ler para você. João, capítulo 21, versículo 20 a 22. Olha só o que está escrito. Então, Pedro voltou-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quem é este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Essa foi a resposta de Jesus para Pedro, né? E aqui tem uma pergunta. Que pergunta de Pedro surgiu de um entendimento equivocado? E como Jesus o corrigiu? Você vai descobrir aí e vai responder na sua lição, tá bom? Jesus tinha acabado de restaurar Pedro ao ministério e havia dito: siga-me. Essa ordem provavelmente se referia a segui-lo fisicamente na praia. Sabendo disso, porque depois Pedro se virou e viu que João também estava seguindo Jesus. Então fez uma pergunta sobre João: Senhor, e quanto a este? Jesus predisse como Pedro morreria. Parece que Pedro estava curioso a respeito da morte de João. Jesus redireciona a atenção do discípulo para uma questão mais importante: seguir a Cristo sem se preocupar com o que aconteceria com o outro. Isso que é importante: seguir a Cristo sem se preocupar com o outro, né? E aqui peço para você ler. Leia João, capítulo 21, versículos de 23 a 25. Você vai ler na sua Bíblia, tá bom? E depois você vai responder como a declaração de Jesus foi mal interpretada e como o apóstolo João corrigiu esse mal entendido. Tá? Eu vou deixar para você responder. Muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. À medida que João envelhecia, havia uma crise se ele morresse e Jesus não tivesse retornado. João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria.
A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de em outras pessoas, é uma das ideias mais importantes do restante da lição dessa semana. Jesus, e somente Ele, é o nosso Salvador. As pessoas, inevitavelmente, irão nos desapontar e até mesmo magoar e ferir. As verdades estudadas nas lições de terça a quinta-feira abordam o tema da compreensão da palavra de Deus, visando conhecer e seguir a Jesus, que deve ser o nosso único mestre e guia. Por mais importantes que sejam o auxílio, os conselhos e as orientações de outras pessoas. Gente, é isso mesmo. A única pessoa que a gente deve seguir, manter os olhos é em Jesus. Não importar com as outras pessoas, né? Por mais importantes que elas sejam, os conselhos que elas nos dão, nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus. Amém? E aqui no rodapé tem uma pergunta. Você já ficou triste com alguém que admirava? Eu já. O que aprendeu com essa experiência? Muita coisa, né? As pessoas nos decepcionam, as pessoas nos magoam, mas Jesus não. Só Ele não nos desaponta, né? Olha, muito obrigada por sua companhia, que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.